vendo-o, passou de lá. Ou seja, ele saiu, ele o contemplou, mas ele não ajudou. O texto é claro, ele o viu. Este homem não estava escondido entre as rochas, porque era um caminho rochoso. Então ele não estava escondido, ele o contemplou. Mas diz o texto, ele não fez nada. No caminho levita este que também, diz o texto, vendo, fugiu. Ele viu, só que ele não ajudou. Também por dois motivos: para também não ficar impuro por 7 dias, e também por medo de ficar no mesmo estado do homem caído. Lembre que esses homens são obreiros do tabernáculo, eles servem no tabernáculo. Levita na época não era cantor. Você nunca vai ver na Bíblia Levítico nos tempos antigos cantando a Deus. Nunca. Era eles que pegavam os utensílios e levavam quando o povo ia para o deserto. Praticamente seriam os obreiros, os diáconos que preparam a ceia na casa do Senhor. Os levitas antigamente eram aqueles que preparavam o culto. Hoje são aqueles que louvam. Que a gente popularizou esse termo levita, é aquele que canta, aquele que louva. Os levitas serviam no templo, e assim como nenhum sacerdote e nenhum levita ajudaram o homem que estava caído. Eles eram obreiros, quem sabe estavam indo para a casa de Deus. Aleluia. Mas eles viram aquele homem, e o homem estava num estado difícil, estava nu, diz o texto, estava sangrando, diz o texto, estava quase morto. Mas os homens passam por ele, diz o texto, vendo-o, continuaram caminhando. Talvez pensaram que ele estava morto, mas isso nunca vai isentar a culpa deles. Eles são sacerdotes e levitas, obreiros da casa do Senhor, e por serem obreiros devem estar à disposição daquele que está caído. E eles não precisavam falar nada, porque se o homem estava sendo morto, ele não poderia ouvir. Só precisava de uma atitude. Eles não precisariam ter pregado para ele, não precisariam ter cantado uma música para ele, ressuscita. Não, simplesmente se abaixado, colocado no ombro e disse, vamos, continua. Peraí, ele caiu, foi derrubado, ele não caiu sozinho. Esses ladrões o pararam e disse, passa tudo, e o derrubaram, o esbofetearam, deixaram-no nu, no meio do caminho. E está no texto, vendo, os dois viram. Não tem como alguém dizer, eles dizerem, eu não vi ele. Ah, ele estava lá, eu nem vi, eu passei tão rápido. Mentira, está no texto, vendo. Não tem como a gente olhar para uma situação e mentir. Sendo nós cristãos, a pessoa está padecendo, está precisando de ajuda, está quase morta, está banhada em sangue, que ela foi derrubada, e a gente olha e não ajuda. Está caído à beira do caminho, irmão, Deus me deu essa palavra hoje. Ela está caída, e a nossa função como obreiros é sim se abaixar. Vai sujar o terno, se abaixa. Vai sujar o vestido, se abaixa. Vai doer a coluna, se abaixa. Ele está caído no chão. Ele precisa de mim. Você viu ele, eu vi. E por que você não ajudou? Eu tive medo de não mais vir para a igreja. Por quê? Porque vai que era uma artimanha, e ele era um bandido também. Mas vai que eu tocando nele, eu fico impuro, aí eu deixo de ser cantor, eu deixo de servir na igreja, porque eu fiquei impuro por tocar numa pessoa morta. Olha a desculpa dos camaradas. Ele estava morto, era capaz de ser um bandido, aí eu vou ser morto junto com aquele que fingia estar morto. Ou ele estava morto, eu podia ficar impuro e nunca mais servir a Deus. Aleluia. Mas lembre-se,
da resposta do homem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele vendo-o, diz o texto, ele viu, irmão, ele não tampou os olhos, ele contemplou a dor dele. Ele estava caído, ele estava sangrando, ele estava nu, mas ele viu e não o ajudou. É o obreiro que serve a ceia, é o pregador que grita, mas nunca ajuda aqueles que precisam. Meu Deus. Aleluia, Deus. Ele estava à beira do caminho e ninguém o ajudou. E esses homens, irmãos, serviam a igreja. Alguém lembra de Marcos 10? Jesus e a igreja andando. Aleluia. Jesus e a igreja andando, diz o texto: um homem clamou à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a igreja fez? Cala a boca. Peraí, é Jesus e a igreja, tem que amar, tem que me acolher. Não, cala a boca. Jesus está andando e a gente está com ele, tudo está parado. Ele estava à beira do caminho, sem ver, sentado, e ninguém o ajuda. Cala a boca, cala a boca. E a igreja continua falando: cala a boca. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. A igreja o rejeitou. Mas Jesus para o culto na igreja e diz: tem alguém precisando de nós lá fora. Traz ele para cá. E Jesus muda ele. Jesus dá uma visão para ele. Jesus dá nova história para ele. Ele não está mais à beira do caminho. Ele não está mais com a capa que identificava ele como mendigo. Não. Ele se levantou e dizia: me leva até ele. E Jesus lhe deu vida. Aleluia. E este homem, à beira do caminho, versículo 33, um samaritano. Glória a Deus. Este homem que caiu era um judeu. Aleluia. Este homem que foi derrubado era um judeu. Porque ele está descendo de Jerusalém para ir para Jericó. Ele é um judeu que vem de Jerusalém, que desce para Jericó. Agora só você. Ele é um judeu que está vindo para descer Jericó, mas ele é impedido. E os samaritanos eram desprezados pelos judeus, que se consideravam os tops. Por que eles desprezam os samaritanos? Porque eles descendem de gentil. E gentil é todo aquele que não é judeu. E também por causa do seu culto, que não é feito em Jerusalém, mas no Monte Gerizim. Por isso que a mulher diz, pergunta a Jesus: uns dizem que devem adorar no monte, outros no templo. Aí Jesus responde a ela: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. É Jesus dizendo: não importa onde você está, Glória a Deus. o que importa é o seu espírito de adorador estar ligado ao céu de Deus. E este homem também o viu. Só que o diferente deste homem é que ele se compadeceu. Diferente dos dois outros obreiros, um prega, um ajeita a igreja, e eles não ajudaram, pelo contrário, fugiram. Ao contrário deste homem que viu, ou seja, o contemplou, o observou, viu a dor dele, viu que ele estava sangrando, viu que ele estava nu, viu que ele não podia se levantar, e ele disse, o texto, se compadeceu dele. Versículo 34, ele se aproxima, faz curativos nos ferimentos dele e aplica óleo e vinho. Olha o que este homem faz. Lembre-se que os outros homens, por dois motivos, não quiseram ajudar ele. Primeiro, para não se contaminar. Segundo, porque eles pensavam: se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Ou seja, se ele foi roubado, pode ser também que eu vou ser roubado.
Mas esse homem não se preocupa. Está no texto. Ele se aproxima. Quem sabe os bandidos estavam nas proximidades. Eu penso que os bandidos podiam estar nas proximidades, perto dele. Mas ele não se preocupa, ele simplesmente chega perto do homem ferido, arriscando a sua vida. E Jesus mostrou o tipo de atitude que a lei exigia, qual se compadeça dele. Aleluia. Desce e ajuda ele. E foi isso que ele fez. Versículo 33. Moveu-se de íntima compaixão, aproximando 34. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua calvadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O que este homem fez? Primeiro, ele se aproximou. Primeiro ele viu, na verdade, ele se aproxima, sara ele, coloca óleo sobre as feridas e vinho, coloca-o sobre a sua calvadura, sobre o seu animal e leva-o para uma estalagem. Lá ele vai cuidar dele. Glória a Deus, aleluia. No próximo dia, ele diz: está aqui 2 denários, ou seja, o salário de 2 dias trabalhados. E este homem diz: se ele haver gastado mais alguma coisa, pode deixar que eu pago, porque eu vou voltar. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus vai perguntar para o intérprete: qual dos 3 usou de compaixão? Lembre-se que o judeu considera o samaritano um impuro. Aleluia. Aí Jesus vai perguntar: qual dos 3 usou de compaixão? Ele vai dizer: o que se compadeceu. E quem foi? O samaritano. Ele não queria reconhecer de fato que o samaritano é o próximo dele. É aquele que mais ele odiava. Era aquele que ele mais criticava. Era aquele que ele olhava e dizia: não pode servir a Deus. Por quê? Porque ele é impuro, gentil. E nós somos assim. Quando eu digo nós, é nós mesmo, irmão, igreja. A gente olha para os irmãos e diz: ele não pode. Por quê? Porque ele não está com a gente. E assim a gente mata pessoas dentro da igreja. Conversando com um irmão da igreja, ele diz: na maioria das vezes, Mateus, é as nossas palavras que matam as pessoas. E a Giovana sempre diz para mim: não é o que você fala, é como você fala. E na maioria das vezes eu até me pergunto, dizendo: por que Deus? Porque na maioria das vezes as minhas palavras machucam e eu nem sei. Na maioria das vezes as respostas dos outros também ferem as outras pessoas e a gente não sabe. Mas lembre-se que esse homem não precisava de uma palavra, só de uma atitude. E lembra que as pessoas dizem: uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Mas nem sempre é isso. Às vezes uma palavra é mais penetrante do que 1000 balas. Como também pode ser ao contrário. Uma atitude é mais do que 1000 palavras. Mas esse homem precisava não de uma palavra, ele precisava de um abraço. Aleluia. Este homem não precisava de palavras, porque ele já ouviu dos salteadores: mas eu vou te matar. Ele não precisava de palavras, porque as últimas que ele ouviram foi: passa tudo ou a gente te mata. Porque ele precisava de uma atitude. Ele se abaixa, coloca-o sobre o seu animal e diz: eu cuido de você. E leva até uma estalagem. E lá na estalagem ele paga tudo. Aleluia. E ele diz: eu voltarei. Ele cuidou deste homem e o deixou como hospedeiro. Guarda isso. Ele deixou como hospedeiro. E ele prometeu que vai voltar. Quando você olha para o texto, tem 2 mandamentos. Qual é o primeiro? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, da onde procede as riquezas, tua alma, personalidade, de todas as suas forças, força física. E ele diz: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você diz: eita glória a Deus, isso é de Deus, é o ponto mais alto que tem de amor. Mas quando você lê João capítulo 13, versículo 34, Jesus vai dizer:
eu vos escrevo um novo mandamento. Qual é o novo mandamento de Jesus? Amarás o teu próximo como eu te amei. Aleluia. Amarás a Deus de todo o teu coração. Ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Aí vem Jesus. Não, eu vos deixo um novo. Aleluia. Amai-vos uns aos outros como eu amei a Aleluia. vós. Aonde foi que Jesus provou este amor? Lá na cruz do Calvário, derramando sangue precioso dele por nós. Aleluia. Amem uns aos outros, diz Jesus, como eu vos amei no Calvário, como eu derramei o sangue por vocês. Se ajoelhem como eu me prostrei para ajudar uma mulher que estava à beira do caminho, precisando dele. Jesus também se abaixou, Jesus também se encurvou para ajudar alguém. Glória a Deus. Jesus também chorou por Jerusalém. É a nossa função também chorar como ele chorou. Jesus também adorou ao Pai. Nós também devemos adorar a Deus, irmão. Aleluia. É como Jesus Glória a fez, é como Jesus falou. Ele é o modelo principal. Diz Paulo: tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Este homem no caminho somos nós. Aleluia. E o tema para este caminho é o caminho de um pecador. Por quê? Porque no caminho ele estava descendo. E o pecado leva a gente para... No caminho tinha inimigos. Ele foi assaltado, deixado nu, quase morto. Tinha amigos próximos. Mas foram esses amigos, pastor, que olharam para ele e disseram: não vou te ajudar. Mas no mesmo caminho apareceu o verdadeiro amigo, Aleluia. Jesus, Glória a Deus. Aleluia. que se compadeceu dele. Glória a Deus. E no caminho nos trouxe salvação. Glória a Deus. Aleluia. Neste caminho, Jesus revela o seu amor por nós. Aleluia. Primeiro, estávamos mortos no chão, quase mortos no chão. Diz Paulo: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Estávamos mortos espiritualmente, sem forças. Efésios 2:1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então Jesus passou pelo caminho. Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos no caminho sangrando, irmão, quase mortos. Veio Jesus passando pelo caminho e disse: desce daí, hoje vou pousar na tua casa. Estávamos banhados em sangue. Ezequiel 16:6: eu olhei você banhado em sangue, mas eu não desprezei você. Ele também fez o que? Jesus nos olhou na beira do caminho e diz o texto: a dores, as feridas. Isaías 53:4-5: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz, ele pegou de nós e colocou sobre ele. Hoje você tem paz, hoje você tem paz. Dorme tranquilo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Ele nos sarou, ele nos curou. O pecado traz a morte, mas Jesus na beira do caminho nos abraça. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ele nos levou para a hospedaria, ele nos levou para a igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47,
diz a Bíblia que os irmãos estão orando, perseverando, adorando no templo. É uma nova hospedaria junto com o Pai. Aleluia, Deus. 8. Confiou-nos aos cuidados do hospedeiro. Aleluia. João 16:7. Glória a Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Aleluia. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. Jesus veio, nos levou para uma nova hospedaria, a igreja, e nos deixou nos cuidados do hospedeiro, o Consolador. Mas ele disse: eu vou voltar para buscar você, eu vou buscar você, eu vou vir atrás de você. Você está no cuidado do hospedeiro, o bom Consolador, que quando a gente chora ele nos consola, quando a gente cai ele nos levanta, quando estamos fracos ele nos dá força, quando não temos caminho ele é a luz que nos guia, ele nos ajuda em todos os momentos. Não é uma palavra, é uma atitude nossa para com o Pai. Glória a Deus. Ele precisava de uma atitude. Jesus fez mais do que isso. Deixou a palavra, deixou o Espírito Santo, deixou os avivadores, deixou os pregadores, deixou a igreja só para você ter comunhão com Ele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas Ele prometeu que vai voltar. Ele nos deixou na hospedaria, Glória a Deus. na igreja. E na hospedaria vai ter o sacerdote. Na hospedaria vai ter o levita, que vai olhar para a gente, pastor, e não vai lembrar da gente, porque a gente não vai estar mais como a gente estava antes no caminho. Glória a Deus. Lembra que a gente estava banhado de sangue? Não mais. Glória a Deus. Jesus passou no caminho e nos trouxe para a hospedaria. Lembra que a gente estava destruído no chão? Pois é. Jesus me carregou até a igreja, me trouxe aqui nesta noite. A gente estava parado, pastor, mas Jesus parou na beira do caminho e nos trouxe. E na igreja sempre vai ter o sacerdote, o levita, o que prega, o que arruma o culto, mas não dá nada pra gente, porque a gente estava à beira do caminho, quase morto. A gente não estava morto. Isso quer dizer que havia uma esperança, pastor. Isso quer dizer que dava para ele ter nos ajudado, mas ele não nos ajudou. Isso quer dizer que eu estava lá no banco, no último, só bastava uma paz do Senhor, mas eles não deram. Isso quer dizer que só precisava dizer: eu preciso de você, mostrar interesse em mim. Mas eles não fizeram. Só bastava uma atitude, não precisava pregar, não precisava orar para mim, era só em atitude, um abraço, aleluia, Deus, um aperto de mão dizendo: eu preciso de você. E o sacerdote não tem estendido as mãos, o levita não tem mostrado o amor que Deus deu a ele, e a gente está parado à beira do caminho. Mas deixa eles. Se eles não vêm, Jesus vem. Aleluia. Jesus passou por Jericó, olhava para um homem e dizia: esse aí é mais um ladrão. Ele pega o nosso dinheiro e esconde. Ele pega o nosso dinheiro e esconde. Jesus diz: eu vou lá na casa dele. Aleluia. E na hora da ceia, Jesus diz: houve salvação para esta casa. Aleluia. Jesus desceu lá, pastor. Glória a Deus. Porque as pessoas não valorizam a gente. Mas tudo bem. Aleluia. Jesus ainda está passando no caminho. Glória a Deus. E quem tiver caído, ele levanta. Mas ele prometeu, ele nos levou, trouxe até a igreja. Hoje estamos aqui. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ele nos salvou, nos remiu, nos perdoou. Lá na cruz do Calvário derramou o sangue dele. A gente merecia a morte, a gente merecia a condenação eterna. Nós deveríamos descer, mas ele prometeu: eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Ai, irmão, ele vai voltar para buscar a gente. Ele mesmo
Ele vai passar. Ele vai passar. Mesmo que o levita, mesmo que o sacerdote, viu sangue e não quis me ajudar. Pois é, eu estava banhado do meu sangue, agora não mais, Aleluia. mas do sangue de Jesus, Glória a Deus. porque Ele me viu. As minhas vestes estavam lá, pelo contrário, eu estava sem vestes, pobre, cego e nu, miserável e desgraçado. Mas Jesus fez ao contrário do que os homens fizeram. Eu estava nu, Ele me deu umas vestes. Eu estava pobre, Ele me enriqueceu com a sua presença. Eu era miserável, Ele me concedeu misericórdia. Desgraçado, a graça desceu. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, Ele colocou o colinho da sua palavra nos meus olhos, e hoje eu enxergo com clareza. Ele é aquele que nos salva, aquele que nos santifica, aquele que nos lava com teu sangue poderoso. Aleluia. Eu não vou pedir da glória a Deus não, mas Jesus é o bom samaritano. Eu não sei como é o seu caminho até aqui. Não sei como você fez para chegar até aqui. Eu não sei se você é um sacerdote da história. Eu não sei se você é o levita da história. Mas também não sei se você é o homem caído da história. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele é um bom consolador. Continua enchendo a igreja. Glória a Deus. Ele não desistiu. Aleluia. De nós, irmão. Você que me ouve agora, se houver alguém precisando de você, não pregue para ele, não ore por ele. Uma atitude basta, um abraço basta, um sorriso basta. Mostre para ele que ele ainda é importante para você. A nossa igreja é uma potência porque Deus está aqui, irmão. Porque a gente se ama fraternalmente como igreja. A gente não desiste de Deus e Deus não desiste da gente. A gente continuará e Jesus vai trazer de volta, irmão. Não é porque tem pouca gente que Jesus não está aqui. O bom samaritano está passando. Aleluia. A casa dele envergonhada. Aleluia. Ele ainda é um bom consolador. Espero que Deus tenha falado com você nesta noite. Ele não desiste de você. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Ame o teu próximo como a ti mesmo, mas ame o teu próximo como Cristo te amou. Aleluia. Você tem que perdoar porque Ele te perdoou. Glória a Deus. Você tem que interceder por aquele que está do seu lado porque Ele intercedeu por você. Aleluia. Você tem que carregar a cruz porque Ele também carregou a dele. Glória a Deus. Você tem que negar o seu eu porque Ele também negou o dele. Aleluia. Você ainda está na mão do bom samaritano. Glória a Que Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aleluia.